Bom dia, pessoal. Hoje eu vou dar continuidade ao ciclo de palestras, né? Eu me chamo Vinícius, né? Sou atualmente aluno do mestrado do Departamento de Informática, né, na área de engenharia de software. Estou começando a orientação com a professora Juliana, que está aqui presente na sala, e vou dar início à palestra sobre biosensores e emoções na área de engenharia de software, né? Engenharia de software, né? Semana passada, o professor Alessandro, ele deu uma explicação mais detalhada, né? Sobre a área de engenharia de software, mas, no caso aqui em questão, a gente só quer elencar alguns pontos, né? Então, a engenharia de software, ela é uma atividade onde ela tem uma preocupação, né, que envolve todas as etapas da produção de um software, né? Ela envolve desde aspectos técnicos, né, ferramentas que são utilizadas para desenvolver esse software, né, e pessoas, né? E essas pessoas, todas as pessoas, ela têm emoções, né? E o desenvolvedor de software, ele não é diferente, ele também apresenta emoções, né? Enquanto ele está desenvolvendo um software, ele apresenta emoções. Então, um software, né, nada mais é do que um produto de uma atividade humana, desses desenvolvedores, né, que acabam incorporando, né, essas interações sociais entre as pessoas até a conclusão e a entrega desse software. E, a partir disso, né, eu fui buscar na literatura como era abordado esse estudo, esse envolvimento desses dois tópicos, desses dois temas, entre engenharia de software e emoções, né? Eu consegui localizar uma revisão da literatura de 2019, onde ele busca os principais estudos, né, desde 2005 até 2018, desse link entre engenharia de software e emoções, né? Onde foram analisados 66 estudos de 5 bancos de dados, né? Nesse gráfico, a gente consegue ver que o estudo, né, ele apresenta uma evolução, né? Opa, um momentinho. Ele apresenta uma evolução, né, de como o interesse nessa área, né, desse link entre engenharia de software e emoções. No gráfico, a gente consegue ver que, desde 2005 até 2018, o número de estudos realizados eles vem aumentando de acordo com o tempo, né? A partir de 2005, inclusive, tem alguns anos, como 2008, 2009 e 2012, onde não existe um estudo nessa área, né? Sendo que o último ano analisado por esse estudo, em 2018, foi o ano que teve o maior número de interesse dos pesquisadores nesse tópico. Mas como é essa abordagem, essa investigação dessas emoções desses desenvolvedores, né? A gente precisa passar vendo o que é emoção, né? Como é que é uma emoção, o que você acha que é uma emoção, como a gente faz essa medição e ferramentas para analisar essas emoções, né? Então, a primeira pergunta que a gente faz é o que é emoção, né? Eu não sei se alguém consegue definir, alguém sabe dizer o que é emoção? Alguém consegue expressar em palavras o que é essa emoção? É difícil, né? Ninguém consegue, né? Mas, por essa foto, você consegue definir que emoção que ele está expressando? O quê? Raiva, né? É um bom palpite, né? A gente não tem 100% de certeza, mas a gente tem uma ideia que, por essa expressão que a pessoa está passando, ela está apresentando raiva. E nessa? Felicidade, né? Ele tá um cara, você consegue ver que ele está alegre ali, né, nesse momento, certo? Mas a gente não consegue ter certeza absoluta, né? Então, pela literatura, não existe uma definição, não existe um consenso dessa definição, né? Existem mais de 92 definições para o que é emoção, né? Então, ninguém consegue definir com palavras certeiras, né? Ninguém consegue concordar, não existe uma concordância no que é essa definição de emoção. Mas, para a gente ter um norte, para a gente conseguir ter
conseguir ter uma visualização, né, de uma definição específica, eu peguei uma definição do dicionário, que é nada mais do que uma reação mental consciente do indivíduo, né, de expressar sentimentos fortes para algo específico, algo direcionado, né, que ele tem consciência, né, juntamente, geralmente, acompanhado de uma reação fisiológica, né, e comportamental. E assim a gente consegue também apresentar um modelo de emoções, né? Nesse caso, tenho apresentado nesse modelo uma abordagem dimensional, né? Onde no eixo X a gente consegue ver a valência, né? Que é como o indivíduo ele se diz se ele está se sentindo bem, se ele está se sentindo feliz, né? Você vê que de um lado na valência o indivíduo ele está mais para cima, né? No outro lado ele está triste, para baixo, né? Enquanto no eixo Y, no eixo de alerta e excitação, né? O estado de empolgação do indivíduo, se ele está muito excitado, se ele tá agitado, enquanto no lado oposto, um lado mais calmo, mais fechado, né? E o conjunto desses dois eixos, a gente consegue, né, nessa abordagem dimensional, verificar qual é a emoção apresentada pelo indivíduo. E na área de engenharia de software, né, não só na área de engenharia de software, né, a gente pode fazer uma coleta dessas informações, né, de dados para a gente poder analisar essas emoções, né? E como a gente faz essa coleta dessas informações? A gente pode fazer através de pesquisas, né, através de questionários, né, através de textos, né? Quando um desenvolvedor ele está programando, né, está escrevendo uma linha de código, fazendo uma documentação, tirando uma dúvida numa comunidade, né, junto com outros desenvolvedores, ele está, no momento que ele está transcrevendo esse texto, ele está botando emoção naquele texto, né? Você está, de vez em quando você acaba não percebendo, mas a forma como você escreve transmite uma emoção específica, né? E também tem as formas comportamentais, como pela definição do dicionário, né? A gente conseguiu ver que uma forma comportamental é uma reação também quando você emite uma emoção, né? Você transmite uma emoção, né? E a forma comportamental vem desde expressões corporais, né? A pessoa pode se abrir mais os braços, fechar mais encolhida, né? E medição da voz, né? De como a voz de quem está passando essa emoção está sendo vocalizada, né? Se ela está num tom mais alto, está mais para baixo, né? Se ele está abafando a voz, se ele está falando muito alto. E também temos aspectos fisiológicos, né? que é coletado pelos biosensores. Aqui eu tenho um exemplo de uma autoavaliação, né? Self-Assessed Mannequin, chamado SAM, né? Muito utilizado na literatura, né? O indivíduo, né, ele consegue se autoavaliar, né? Por exemplo, na primeira linha, a pessoa consegue se dar uma nota de como ela está se sentindo, como se fosse no eixo de valência, né? Daquele modelo que eu apresentei, né? Se ele está para cima, se ele está mais alegre, se ele está mais para baixo, está triste, né? E na segunda linha, a gente tem no eixo de excitação, né? Que a gente consegue ver se o indivíduo ele está muito empolgado, se ele está muito agitado, né? Ou no lado oposto, um lado mais calmo, mais para baixo. E aqui a gente consegue, por exemplo, linkando o modelo de autoavaliação na abordagem dimensional, né? Se o indivíduo marcasse, por exemplo, a última posição da primeira linha, é como se ele tivesse no eixo X, perto, no extremo oposto, no lado positivo. E tudo bem, a gente fez a gente viu como a gente consegue coletar essas informações dessas emoções e como a gente pode abordar, né? Como a gente consegue abordar esses dados dessas informações. E existem algumas maneiras, né? Por exemplo, apresentadas nesse estudo, vão desde machine learning, né, até análise léxica. A análise léxica nada mais é do que um conjunto de palavras, né, um dicionário, onde essas palavras têm polaridade, né? Uma palavra positiva, outra palavra negativa, né? E para textos se utiliza ferramentas de análise
de sentimentos. Outros tipos de abordagem também envolvem questionários, anotações manuais e codificação. Nesse gráfico, a gente consegue verificar a evolução desde 2005 até 2018 de como essas abordagens, né, desses dados são realizados pelos estudos, né? E a gente consegue ver que todos os tipos de abordagem eles tiveram um crescimento, né? Até 2018, né? O que se destacou mais foi a abordagem léxica, essa abordagem de dicionário, né? Utilizando a análise de sentimentos, ferramentas de análise de sentimentos, mas com exceção da abordagem de questionário, essas outras abordagens só passaram a ser utilizadas a partir de 2011, né? Só a abordagem com questionário que veio desde 2005. E tudo bem, a gente viu como a gente pode coletar esses dados, como a gente pode analisar esses dados, mas como esses estudos tiveram acesso a esses dados, né? Quais foram as fontes desses estudos? E nesse gráfico, a gente consegue ver que de 2005 a 2018, as fontes de dados desses estudos, né, tem um destaque maior para a cor azul, né? E essa cor azul ela representa datasets, que são dados reutilizados para a análise desse estudo, o que demonstra uma certa dificuldade, né, dos pesquisadores em conseguir coletar em loco, né, junto com os desenvolvedores, essas informações. Outro ponto destacado nesse gráfico é em vermelho, onde a maioria dos estudos também foram utilizados junto com os desenvolvedores com autoavaliações, né? Em roxo, a gente tem entrevistas em vídeo, entrevistas/vídeo, né? E em verde, né, biométricos com periféricos, né? E a gente consegue ver que os estudos com biométricos, com coleta de dados através de sensores biométricos, são muito poucos, né? A gente consegue, no ano de 2018, por exemplo, no último ano, onde teve maior número de estudos, não foram apresentados nenhum estudo. Em 2017, 2, 2013, 1 e 2015 também 1. Então, entrando mais em todos esses estudos, né, apesar do baixo número de estudos realizados com sensores biométricos, o quarto estudo mais citado entre todos os estudos analisados é um estudo utilizando sensores biométricos, o que demonstra, né, um interesse, né, junto à comunidade nesse tópico. Então, eu peguei esse estudo e me aprofundei nele, né? Fui verificar como é que os pesquisadores, né, estavam utilizando esses sensores para coletar essas emoções junto aos desenvolvedores. E nesse estudo, eu consegui destacar uma das perguntas de pesquisa, né, que se destacam, né, nesse tópico, né? Como os sensores biométricos, podemos utilizar esses sensores biométricos para determinar a emoção dos desenvolvedores, em conjunto, o progresso durante as suas atividades, né? E através desses sensores, através dessa pesquisa, a gente precisa também saber quais sensores estão sendo utilizados. Eu falei de sensores biométricos, né? Mas eu não expliquei quais são os sensores, né? Então, nessa pesquisa, os pesquisadores, através de sensores, coletaram as seguintes informações, né? Com os sensores de pulsação do volume do sangue, né? Que através dele você consegue retirar a frequência cardíaca, uma atividade eletrodérmica, o EDA, que ele consegue verificar a corrente na pele do indivíduo, né? Através verificando o nível de transpiração, né? Eletrocefalograma, né? O EEG e temperatura da pele. Nesse estudo, 17 pessoas participaram, né? 6 profissionais, né? E 11 estudantes. E o material, os sensores utilizados, né? Os equipamentos utilizados com esses sensores foram os seguintes: a NeuroSky Mind Band, que é o eletrocefalograma, que a gente consegue ver, né? Que é como se fosse essa bandagem na testa, como se fosse uma bandana, né? O Empática E3 Wristband, que é parecido com um relógio, um smartwatch.
e o eye tracking, né? Que é um sensor que acompanha os olhos do desenvolvedor. E eu, não querendo me aprofundar como foi a metodologia, né, muito a fundo desse estudo, né, mas só fazendo uma explanação rápida, os desenvolvedores, durante esse estudo, eles realizavam determinadas tarefas e se autoavaliavam, numa autoavaliação similar àquele SEM que eu apresentei para os senhores um pouco mais cedo. E, após a coleta desses dados junto dos sensores, né, era realizado, pegavam esses dados, né, treinavam um classificador por machine learning e comparavam os resultados desse classificador treinado com a autoavaliação dos desenvolvedores. E o resultado apresentado é que esses classificadores apresentavam uma predição correta de mais de 71% de emoções negativas e positivas quando comparados com essas autoavaliações, né? Outro ponto que se destaca, que apresentou um destaque, né, um resultado, foi a percepção de como esses desenvolvedores, né, eles apresentavam uma correlação entre a percepção de progresso das atividades e essas emoções, né? Então, quando ele sentia que ele estava para baixo, que ele estava com uma emoção negativa, né, o progresso, a sensação que ele apresentava é que ele não estava tendo um progresso na atividade que ele estava realizando. E assim, nesses estudos, né, esse estudo serviu como base para os estudos mais recentes, um realizado em 2020 e 2021, né, também envolvendo os mesmos tópicos. Só que no de 2020 ele utilizou somente a Mindband, né? A bandana para medir com eletrocefalograma e um wristband, né? Um relógio como se fosse um smartwatch, só que versões mais atualizadas dos equipamentos utilizados em 2015, né? E um estudo em 2021, que ele somente utilizou um wristband, somente a pulseira, né? E esse estudo, né, eles verificaram também a produtividade do desenvolvedor, né? E o estudo de 2021, ele também viu a viabilidade de a gente conseguir verificar essa emoção com uma quantidade menor de sensores, né? A gente consegue ver que no estudo apresentado em 2015, a pessoa ficar com algo preso na testa não é muito confortável, né? A gente sabe disso, mas um relógio a gente usa diariamente, normal, então eu acho que a gente consegue, né? O objetivo era verificar para saber se, com um sensor não invasivo, né, a gente conseguia coletar mais essas informações. E esses estudos corroboraram com o estudo de 2015, né, os resultados encontrados na época, né, onde conseguiu-se verificar, conseguiu-se fazer uma medição, uma predição aceitável com os sensores utilizados, inclusive em 2021, somente com a wristband, né, com os sensores de atividade eletrodérmica, pulsação do volume do sangue e verificando a frequência cardíaca. E também a percepção de produtividade dos desenvolvedores. E eu falo de sensores, a gente veio falando de medição, né, de wearables, mas essas pesquisas acabam levantando algumas dúvidas, né, algumas questões, algumas preocupações, né? E uma dessas preocupações é, talvez, se esses sensores são invasivos. Alguém sabe dizer, Pedro, se esse sensor é um sensor invasivo? Não, né? Um sensor invasivo, esse tipo de sensor é um sensor não invasivo. Por quê? Ele não penetra o corpo humano, então ele só fica em contato com a pele. Então, essa é uma preocupação que a gente não precisa ter sobre esse tipo de sensores, né? Desses wearables. E uma outra questão levantada, que a gente gera algumas preocupações, é como esses dados são utilizados, né? Como eles são utilizados de forma geral, né? Hoje em dia a gente tem essa preocupação, né? No Brasil a gente teve essa aprovação da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então é uma preocupação muito recente. A pessoa tem que estar ciente que os dados dela são dados pessoais, os dados delas estão sendo utilizados para um estudo específico. Então é um ponto que, por exemplo, no estudo de 2021, ele foi destacado pelos pesquisadores. Foi um estudo realizado na Europa,
e a Europa também passou recentemente por uma aprovação de uma lei de proteção de dados. Então, é um ponto importante que cabe destaque nesse momento, né? E outra preocupação é como esses dados estão, é a cobertura desses dados, né? Os estudos analisados, os estudos apresentados, por exemplo, o de 2015, ele envolveu 17 pesquisadores. Desses 17 pesquisadores, todos eram de sexo masculino. O estudo de 2021 tiveram 21 pessoas envolvidas no estudo, sendo 18 do sexo masculino e somente 3 do sexo feminino, né? Então, a gente consegue ver que existe uma disparidade, né? Então, seria bom que tivesse uma cobertura, né? Uma cobertura maior de pessoas do sexo feminino, né? Para a gente conseguir fazer um estudo também mais aprimorado. Outro ponto, como esses dados que estão sendo treinados, eles apresentam algum enviesamento, né? Eles apresentam algum desvio. Por quê? Que nem eu mencionei, né? Num estudo foram analisados mais homens, né, e poucas mulheres. E a quantidade de pessoas, né, que participaram desse estudo já não é uma quantidade grande. Então, imagina você coletar dados somente de 3 mulheres, né? De três pessoas do sexo feminino, talvez não seja uma quantidade suficiente para a gente garantir que, quando a gente está utilizando um algoritmo de machine learning, né, o treinamento desses dados não estejam enviesados. E, após a análise desses estudos, eu apresento uma conclusão com algumas perguntas que a gente quer buscar responder mais adiante, né? Uma dessas perguntas que a gente se faz, que a gente pode buscar responder mais adiante, é a viabilidade da utilização de dispositivos wearables populares, né, para análise e desenvolvimento de software. Né? Não sei, vocês devem ter percebido que, em todos os estudos, em todos os momentos que eu falei, nenhum wearable popular foi utilizado. Né? Você vê que a gente não tem um Galaxy Watch, não tem um Apple Watch. Né? Você vê que os estudos se baseiam em alguns wearables específicos. Né? Então, seria viável a gente conseguir utilizar alguns desses dispositivos mais populares em conjunto com outras métricas de desenvolvimento da área de engenharia de software, né? Como métricas estruturais, métricas de design, né? Para a gente fazer essa análise de emoção do desenvolvedor, né? Eu sei que, por exemplo, o Apple Watch ele não apresenta o sensor eletrodérmico, mas ele consegue fazer uma verificação da frequência cardíaca. Será que, se a gente pegar essa verificação dessa frequência cardíaca e, junto com outras métricas, né, que a gente consegue analisar durante a atividade do desenvolvedor, a gente não consegue fazer uma análise de emoção? Né? Outro ponto que a gente pode buscar responder futuramente é qual é a real relação entre emoções e produtividade. Se vocês perceberem, esses estudos apresentados, eles foram todos baseados em autoavaliações, né? Autoavaliações dos desenvolvedores. O desenvolvedor, quando ele respondia aquela autoavaliação, ele informava se ele estava se sentindo produtivo. Mas quem garante que ele não estava sendo produtivo realmente, entendeu? Essa emoção negativa pode estar despertando a sensação do desenvolvedor que não está sendo realmente produtivo, mas ele talvez possa estar correspondendo, né, para a empresa. Ele pode estar desenvolvendo, a empresa está satisfeita com ele, mas a sensação que ele está tendo é que ele não está desenvolvendo. Né? Então, eu acho que a gente não conseguiu descobrir se essa produtividade, né, é somente uma sensação própria do desenvolvedor, né, ou é realmente, né, não foi realizada uma medição, né, uma verificação se ele não estava sendo produtivo. Outro ponto, né, que, como a gente viu, né, como existe essa correlação, né, entre produtividade e emoções, né, se essa correlação real existe, como a gente pode dar um suporte para esses desenvolvedores para eles não evitarem, né, que tenham emoções negativas, né? Como a gente pode fazer isso?
talvez um sistema de recomendação, né? A partir do momento dessa coleta com sensores, né, com outras métricas de engenharia de software, talvez a gente possa ter um sistema de recomendação que, ao perceber que esse desenvolvedor está apresentando emoções negativas, alerte, recomende ele que faça uma outra atividade, que ele dê uma pausa, que ele tire um tempo para ele para descansar, né, que ajude, né, ele a relaxar e evitar essas emoções negativas. Então, com essas perguntas que a gente pode buscar responder no futuro, eu concluo minha apresentação, pessoal. Pessoal. Muito bom, Vinícius. Parabéns aí pelo trabalho. Posso perguntar uma coisa aí para você? Eu tenho uma dúvida, eu queria até entender mais a questão dos próximos passos, né? O que você imagina aí como fazer, né? Porque o tema ele é bem vasto, muito interessante, né? E aí, o caminho que você está pretendendo seguir é, de fato, utilizar esses dispositivos aí que você comentou, né? Qual seria, de repente, as próximas etapas aí que você imagina para essa pesquisa? A gente, em conversa com a professora, né, com o professor Alessandro, a professora Juliana, a gente tem a ideia de tentar utilizar sensores mais acessíveis, né? Porque esses sensores são caros, esses apresentados nos estudos, e utilizar sensores talvez mais baratos em conjunto com outras métricas, né? A gente tem o trabalho da Ana, a gente tem o trabalho do Coutinho relacionado também a sentimentos, né? E a gente talvez se utilizar, como eu falei, por exemplo, de um sensor mais simples que consegue verificar somente, por exemplo, uma frequência cardíaca e a gente conseguir linkar junto com outras medições, outras métricas, né, do desenvolvedor durante a sua atividade, né, para ver se a gente tem um resultado esperado também, né, de uma medição, de uma verificação, de uma análise de emoção do desenvolvedor. A ideia seria talvez essa, seguir nesse caminho. Legal. Você comentou aí do Apple Watch, né? O Apple Watch realmente, assim, uma coisa que é muito interessante, até conheci um pouco a Juliana sobre isso, ele tem uma série de informações de health, de saúde, e também tem aquelas questões do workouts, né? Que são de atividades físicas, que dependendo, né, da análise e dos tipos de dados que vocês vão pegar, isso pode ser juntado, de repente, né, com a questão de batimento cardíaco, entre outros aí, e pode trazer uma informação rica, quem sabe, né, em relação à análise que vocês vão fazer. Mas muito legal aí, parabéns. Um trabalho aí ansioso aí para ver o progresso, tá bom? Obrigado. Vinícius. Oi, professor. Já vi seu ensaio aí para apresentação algumas vezes, né? Muito bom ver a evolução do tema, né? Você vem estudando esses artigos todos. Eu sei que tem muita informação nova que está digerindo, né? Que está no início do mestrado. Mas, ao mesmo tempo, que acho que foi bacana nesses primeiros meses aí da sua participação no projeto, é um entendimento, assim, sobre essa área que é tão relevante, né? Você mesmo mostrou que há um crescimento, né, preocupação de pesquisadores quanto ao uso desses dispositivos, quanto à pesquisa sobre emoção, papel de emoções, engenharia de software. E então, tema quente e também assim interessante, e foi legal essa exploração inicial, né? E na linha do que assim do que o André estava falando, já pensando no futuro, né? Pelo que você lê os artigos e que a gente tem notado é que, usando muito esses mecanismos, essas técnicas de detecção de emoções, elas ainda têm uma questão que é o problema da acurácia, né? Elas ainda são limitadas com relação à detecção das emoções com precisão. Mais do que isso, né? O método científico para avaliação de como essas técnicas elas realmente precisamente detectam emoção, ainda podem ser bastante melhoradas. O ponto é que essas técnicas ainda elas estão muito distantes de poderem ser utilizadas em algum mecanismo, alguma ferramenta na prática, né?
E no momento, é natural que isso aconteça, que a gente pensando em termos de adoção de qualquer técnica dessa, no contexto de uma ferramenta, ou num método, ou num processo de engenharia de software, ela, assim, não é factível. E uma das formas de se fazer isso, eu acho que nos próximos anos não tem como ser diferente, é de conviver com alguma forma de self-assessment, né, do próprio engenheiro de software dizer explicitamente quais as emoções que ele sente, né? Talvez não dizer diretamente quais são as emoções, mas de alguma forma expressar o que ele está sentindo, né? Eu queria que você refletisse um pouco dentro da sua experiência, né, que você tem, né, no trabalho, no seu dia a dia, refletisse o seguinte: bom, não tem como a gente a gente pode até usar esses mecanismos, né, de ferramentas, de dispositivos, né, alguns mais baratos, outros menos, mas a gente tem que, de alguma forma, coletar a informação que mais precisa, né, e uma das formas, se não a forma mais confiável no momento, é o self-assessment, da própria pessoa dizer o que ela sente. Dentro da sua experiência, assim, trabalhando, né? Não precisa ser no contexto de engenharia de software, mas que formas você acredita que seriam factíveis da gente ter acesso a esse self-assessment da própria pessoa dizer de alguma forma o que ela sente, que não seja tão intrusivo, né? Por exemplo, se você for perguntar no dia a dia para o desenvolvedor vai fazer um daily report, ele vai reportar o que ele fez no dia, ou no início do dia, que ele vai escrever o que ele vai fazer, a gente perguntar sobre emoção. Ou a cada fim de sprint, perguntar para cada engenheiro de software como ele se sentiu naquelas 2 semanas ou naquela semana associada com o sprint. Essa pergunta explícita, a gente sabe que tem riscos, né? Do engenheiro de software talvez não falar exatamente como ele se sente, por medo de algum monitoramento, né, sobre ele. Quais seriam ideias que você pensaria agora, né, de ter uma forma mais confiável e menos intrusiva de self-assessment? Dentro o desenvolvedor está lá desenvolvendo os programas dele, está codificando lá na mesa dele, no computador dele. Como que você acha que a gente... algumas ideias, né, não precisa ser a resposta final, mas algumas ideias para coleta dessa avaliação própria do engenheiro, que não seja um longo questionário, que se a gente tiver um longo questionário, a pessoa respondendo todo dia, possivelmente ela não vai responder. Ou ela vai burlar de alguma forma, vai dizer sim, não, 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 para todos os sentimentos negativos, e aí não adianta de nada ter esse tipo de dado, né? Você teria algumas ideias de como a gente poderia introduzir isso no processo de desenvolvimento de software de uma forma mais maleável possível? Na minha visão, vendo os estudos, eu acho, por exemplo, esse self-assessment que eu apresentei, ele não chega a ser invasivo, né? Mas que nem você falou, ele pode inibir um pouco a desenvolvedor, né? A pessoa de qualquer trabalho, né? Você chegar e perguntar como você está se sentindo, você responder uma pergunta assim, sendo franco, né? Então eu acho que esse self-assessment ele não chega a ser invasivo, intrusivo, né, na vida da pessoa. Eu acho que depende mais do contexto da onde está sendo realizada essa pesquisa, do ambiente organizacional da pessoa, né, do trabalho. Por exemplo, se essa empresa onde a pessoa está trabalhando como desenvolvedor, ela tem uma certa liberdade, né? Ela consegue ter um bom relacionamento com os superiores, eu acho que esse self-assessment ele se encaixaria muito bem. Mas se o clima organizacional da empresa for um clima pesado, né? Você já entra para baixo, sem vontade de trabalhar, esse self-assessment eu acho que acaba limitando muito os resultados. Mas eu vejo esse SEM, no exemplo que eu dei, como um bom método, né? Tanto é que nesses outros estudos, no estudo de 2020 e 2021, eles foram utilizados, né?
E no 2000, de 2015, né, eu não entrei em muitos detalhes, mas eles usaram um modelo parecido, que o indivíduo ele se autoavaliava num eixo de menos 200 a mais 200, e também traçava uma abordagem dimensional, né? Sim. Então, eu acho, na minha opinião mesmo, que o SEM já foi bastante utilizado, né? E o clima organizacional da empresa é o que influencia mais nessa questão de ser da disponibilidade, né? Da vontade pessoal do desenvolvedor de responder esse tipo de pergunta. Uhum. Sim, é uma coisa interessante que você comentou, né? Tem que haver uma cultura organizacional até para responder, né? Tipo assim, é importante conscientizar as pessoas, né, de responder questionários dessa forma. Mas uma coisa que deixa eu colocar melhor o desafio, assim. As emoções do engenheiro de software mudam com bastante frequência, né? E ao mesmo tempo que as emoções dele mudam com muita frequência, pode mudar de acordo com a tarefa que ele está fazendo. Por exemplo, eu agora estou programando, a minha emoção é uma. Daqui a pouco, eu comitei, alguém vai revisar meu código-fonte. Né? Quando meu código está sob revisão, e eu estou recebendo críticas sobre essa revisão, tem alguém me criticando. O que eu sinto, as minhas emoções nesse momento, pode não necessariamente ser da fase ali de programação, né? E certamente são diferentes. Muitos não gostam de ser criticados ou coisa do tipo, né? Então, o que eu falei da intrusividade, não necessariamente com o tamanho do questionário, né? Mas que se realmente a gente precisar estudar, né, num projeto, tiver que ser feito um monitoramento sobre o desenvolvedor de software e também do ponto de vista de pesquisa, né? Por exemplo, a gente foi responder uma pergunta do tipo: quais são as atividades de desenvolvimento que levam a emoções mais negativas e para que tipo de desenvolvedor, para que perfil de desenvolvedor? Necessariamente, a gente precisa de mais informações, assim, mais instantes de tempo, né? Talvez sincronizado com as tarefas, com a tarefa principal que ele está fazendo no momento, etc. E aí, se a gente ficar fazendo perguntas, a periodicidade pode ser intrusiva, porque tipo, você tem que ficar respondendo aquilo várias vezes, né? Um outro fator que eu quis também capturar naquela pergunta é com relação a pessoa dizer sobre a emoção, né? Então, o indivíduo falar só o indivíduo falar sobre a emoção dele, talvez tenha uma ameaça aí com relação à veracidade do que ele está reportando, porque muitas vezes ele quer esconder os sentimentos. E às vezes, quando o cara realmente está numa situação assim, mais complicada, ele está mais estressado, tem algum outro transtorno, ele pode fabricar a resposta, né? Não ser realmente, não ser fidedigno ao que ele sente. Então, a minha pergunta sobre intrusividade tudo bem, lá nos estudos que a gente viu, era perguntado uma vez, ou poucas vezes, né? Mas, num contexto de desenvolvimento de software, onde a gente quer, de fato, avaliar a relação do que o desenvolvedor faz e as emoções dele, talvez eles sejam um pouco mais frequentes. Então, nesse contexto, que ideias você teria para mitigar ou reduzir essa intrusividade da participação dele quanto ao self-assessment? Pensando agora, eu não consigo ver um dos métodos utilizados, né, que eu no estudo, por exemplo, no de 2021, ele perguntava ao desenvolvedor de hora em hora. E o desenvolvedor ele tinha a opção, né, de postergar essa avaliação, né? Sim, ele indicava se ele... Ele indicava, se ele estava, por exemplo, se ele estava num trabalho importante, ele estava sentindo que ele estava apresentando um bom resultado, ele podia chegar e postergar essa avaliação. Ele podia cancelar, talvez, né? Sim. Uma ideia que eu tive para tentar reduzir ao mesmo tempo reduzir, mas mitigar um pouco da ameaça da pessoa sendo sincera, fidedigna nas emoções que ela sente no relato,
seria desenvolvedores estando livre para falar do que, mas assim, não do ponto de vista construtivo, né? Sobre colegas, né? Então, por exemplo, se eu vi que um colega meu está sobrecarregado e ele está estressado, essa pessoa reportar. Lógico que teria que ter uma conscientização de uma cultura, assim, um treinamento, de conscientizar as pessoas de só reportar realmente quando houver algo negativo, algo que destoa da normalidade, etc. e tal, né? Porque também, então, eu acho que, assim, uma forma sempre que a gente tem de mitigar uma ameaça quanto à validade dos dados é ter mais fonte de dados, né? Para você poder triangular os dados e obter a informação mais precisa possível, né? Então, uma ideia talvez seria permitindo com que a equipe expressasse de alguma forma se observou algo destoante assim nas emoções de um colega, né? Professor, Eu estou orientando um trabalho de graduação e eu estava comentando, discutindo isso com um aluno que ele tem uma startup, eles são em 6 sócios, e os 6 desenvolvem, os 6 têm papéis muito parecidos. E ele comentou que na reunião que ele fez e trouxe essa ideia, foi muito bem recebida. Mas por quê? Porque lá na cultura são de 6 amigos que se conhecem muito e têm essa liberdade, né? Então, essa coisa de alguém expressar sobre alguém também tem essa questão de o quão as pessoas ali se respeitam, né? Então, também tem uma questão cultural. Mas uma coisa para a gente pensar né? Eu acredito que a gente não tem nessa área, no momento, como fugir do self-assessment. Lá na pesquisa, quando se perguntou de 1 em 1 hora, uma preocupação é que, possivelmente, num cenário real, na maioria dos casos, o cara ia ficar postergando o tempo todo, né? Por vários motivos. Então, a gente teria que pensar, não tem uma resposta para isso. Te perguntei justamente para causar um pouco de reflexão, em que a gente possa, talvez, introduzir, ver outras formas de introduzir esse self-assessment ou a forma de apresentar as perguntas, em que momento fazer as perguntas que seja mais encorajador, né? O cara não postergue mais e também que o cara não sinta que seja muito invasivo, e também políticas que não façam com que o cara ache que ele está ali sendo monitorado, porque se, sei lá, uma depressão for descoberta, o cara pode ser demitido. Tem todas essas questões que a gente tem que levar em consideração, né? professor, É isso. só para aproveitar o tópico, né, a gente está conversando sobre isso, essa questão, por exemplo, de outras pessoas avaliarem você, né, eu acho que também tem certos problemas, né, que nem você falou. Eu acho que, por exemplo, esse grupo de amigos, eles já se conhecem faz um tempo, então acho que eles têm uma capacidade maior você tem uma interação social entre essas pessoas, então acho que eles conseguem, né, talvez, né, a gente não sabe com que precisão, dizer que aquela pessoa tá com uma emoção mais negativa, uma pessoa que está mais para baixo, uma pessoa que está mais alegre, mas talvez isso no ambiente de trabalho, onde a pessoa talvez não tenha esse contato social, né, e talvez as pessoas não tenham não consigam definir, né, essas emoções, essas reações negativas, diferenciar, né, se ela está tendo uma reação positiva e negativa, né? Tanto, nas fotos que eu apresentei, a gente conseguia, né, ter uma diferenciação mais clara, mas nem sempre a pessoa é tão expressiva, né? Então, eu acho que essa acaba não sendo uma forma tão intrusiva, mas eu acho que fica muito subjetiva, né, da avaliação pessoal de uma outra pessoa, né? Então, a subjetividade existe em quem, a própria pessoa, em quem olha. Eu concordo contigo, mas eu sei que tem um componente aí de cultural que pode ser assim, contornado, porque se você olhar no desenvolvimento de software colaborativo, as pessoas de alguma forma estão expressando esses sentimentos de alguma forma. Porque, por exemplo, o cara te manda o código-fonte, uma proposta de implementação, te manda o pull request. E aí alguém avalia, você vê vários casos, assim, um desenvolvedor core mais experiente vai avaliar o código-fonte, é bastante seco na resposta.
Porque o cara foi indisciplinado, porque o cara não seguiu as diretrizes de codificação, porque o cara... Nananã. Na verdade, na resposta seca do cara, de alguma forma ele está expressando o sentimento dele. Só não disse com todas as letras, né? Então, a questão dele dizer assim, ó, não fiquei contente, não... Às vezes não precisa ser um sentimento tão destrutivo, ele expressar o sentimento de forma destrutiva, mas de uma forma que, para a pessoa que está entendendo o sentimento daquela outra, seja construtivo. Então, acho que é tudo uma questão... Não é tudo, né? Mas eu acho que existe um espaço aí, né, de mudar o mindset das pessoas para que elas entendam que essa expressão vai ser benéfica para algo, e não monitorada, e acho que muda muito, né? Porque hoje em dia, né, nessas discussões, tem plataformas de desenvolvimento colaborativo que você pode expressar o quanto você gostou do comentário do cara, né, de uma contribuição que alguém fez, de uma ideia que alguém trouxe, né? Você pode... tem muita gamificação hoje em alguma dessas plataformas, né? Então, de alguma forma, você está expressando algo sobre o que alguém fez, né? Então, algo sobre aquela pessoa. Não sei se é um pulo muito grande, né? Você, de alguma forma, lógico que talvez não explicitamente perguntando, mas tentando extrair essa informação sobre a opinião de alguém. Hoje, talvez pareça uma coisa realmente, uma machadada que talvez é difícil de ser engolida. Mas eu acredito que, gradativamente, usando dos métodos apropriados, usando da forma apropriada, eu acho que pode ter formas aí de coletar essa informação de alguma maneira. Também não tenho resposta para isso. Mas algo me diz que é mais que tem bastante um componente aí cultural. Entende? Tá. E acho que o André quer perguntar alguma coisa. Ô, professor. Mais tentando contribuir, que achei bem legal o ponto que o Alessandro puxou, né? É que o Apple Watch, muitas das vezes, até para você poder pegar certas informações, se você quiser, você pode até definir perguntas pontuais que tem algumas maneiras visuais bem práticas e simples de você receber feedbacks. Então, isso, de repente, é algo interessante de ser investigado e entender como é que o pessoal tem feito atualmente, né? Tem até algumas perguntas que são feitas hoje em dia que eles nem colocam assim, tipo, seu sentimento é o quê? Tá triste, feliz? Eles colocam só o smile, né? Para poder a pessoa mostrar como é que tá a tua relação, né? Teu sentimento naquele momento. Então, isso pode ter relação de alguma forma, né? Outro ponto que eu achei muito legal é que, de fato, assim, em um dia, às vezes, você faz várias tarefas, né? Como estava sendo comentado aí, né? Você desenvolveu, de repente, uma feature, né? De repente, você pegou outra feature no mesmo dia, né? Para começar a desenvolver. E aí, realmente, esses momentos, né? Talvez de quando você finalizou ou fez uma feature, talvez, né? Não sei se seria esse, né? O momento. Mas só pensando alto com você aqui, tá, Vinícius? Tá? Tentando contribuir de alguma forma. Será que na hora que você faz o commit, de repente, né? De uma solução que tu fez, né? Será que aquele momento não é um momento, talvez, que poderia ser pensado, né? Em receber algum tipo de feedback, né? De sentimento, de emoção, talvez, né? Do desenvolvedor? Não sei, talvez, porque tem dias, né? Que a gente sabe que o desenvolvedor faz, sei lá, 5 commits, estou pensando aqui. Mas tem dia que o cara faz só um commit, né? Então, assim, essa variação, né? Será que isso também pode ter algum impacto, né? Em relação à qualidade do que está sendo feito e desenvolvido? E aí, só para finalizar, isso de pessoas avaliarem as outras pessoas, existe muito um tipo de avaliação chamada de 360, talvez alguns de vocês já tenham escutado falar, né? Que geralmente quando você participa de projetos, né? É claro que, de novo, né? A cultura está inserida no contexto, né, gente? A gente sabe disso, né? Que é uma outra questão, mas tem várias dicas, né? De como você pode orientar e ajudar, né? Nesse processo avaliativo, né? De 360. Então, talvez investigar um pouco, entender, né? Como tem sido feito, né? Aplicado, isso pode ser um caminho interessante, né? Para complementar, talvez, essa tua visão. Sim. Então, me parece que esse é um caminho, talvez, que vale a pena. E, assim, a gente sabe que metodologia de desenvolvimento, né? Tem várias maneiras de trabalho hoje em dia, né? Que o pessoal aplica, né? Até quando a gente utiliza, por exemplo, um Scrum da vida, né? Com Kanban, às vezes tem lá um estado lá do tipo de validação
onde você faz o código, mas passa, de repente, né, por alguém para poder validar. Né? Isso, de certa maneira, né, poderia ser uma possibilidade, talvez, né, aí, de novo, né, como contribuição reflexiva aqui, né, Uhum. de repente, nesse momento de validação, vai ser talvez uma outra pessoa, né, que vai dar uma olhada no código e ver se está tudo ok, né? Então, tipo, essa pessoa poderia, né, talvez ser ela que vai dar um feedback adicional, talvez, né? Tanto da pessoa como, claro, do código, né, que foi feito. Então, Uhum. assim, eu acho que tem várias situações, várias abordagens bem legais que eu acho que dá para, de repente, exercitar, né? Mas eu recomendaria dar uma olhada nessa questão das avaliações 360, né? Como as pessoas têm feito, né? Até para Uhum. tentar aprender um pouco, né? E ver como isso você pode trazer, talvez, para a tua pesquisa. Tá bom. Obrigado, professor. Obrigado, professor Alessandro, professor Ana. É muito legal as observações do Andrew aí. É, despertou outras ideias aqui. Mas eu queria comentar só, Vinícius, só para reforçar o ponto, né? Eu lembro que, sei lá, uma década e pouco atrás, eu não me visualizava dando like em foto de pessoa. Gente, eu estou trabalhando, cheio de coisa para fazer. Por que ralhos eu, no meu dia, iria parar para dar um like na foto de alguém, né? E hoje, eu acho que esse era o pensamento de muita gente, né? Não só dos patrões, mas também dos funcionários. Tipo assim, pô, tô fazendo coisa, gente. O neguinho mandando fotinho, story, não sei o quê. Pô, profunda perda de tempo, né? E é engraçado como isso foi mudando, né? E às vezes começa por algumas pessoas que são mais simpáticas à ideia, né? Os early adopters. Hoje em dia, eu sou praticamente obrigado a dar like nas fotos do meu sobrinho. Meu sobrinho chega para mim, tio, você não deu like na minha foto, não sei o quê. Não. Então, acaba que, aos poucos, né, as pessoas vão mudando. Então, você introduz aquela feature, algumas pessoas adotam, e daqui a pouco contagia, né? Vira um negócio que praticamente é obrigação, né? Então, eu acho que esse é o ponto. Uma outra coisa que eu ia perguntar é o seguinte, né? O Andrew estava falando de algumas features do Apple Watch e as coisas mudam muito rápido, né? As tecnologias muito rápido e também como pesquisadores a gente tem que estar rápido aí já antenado nessas mudanças. Antigamente, somente pessoas muito ricas tinham acesso ao iPhone, né? Hoje, classe média, e aqui no Rio de Janeiro, a depender de onde você compra, até classe C, consegue adquirir um iPhone, né? Então, existe o que era, vamos dizer assim, muito tempo assim, exclusivo para muito poucos, hoje é diferente. É, o que eu queria perguntar para você é o seguinte: que features você vislumbraria no futuro próximo, além dessas que já existem, né, mencionadas aqui por você, pelo André, que seriam interessantes ou que poderiam ser úteis, né, para esse processo de avaliação de emoções, além daquelas que já existem, e que você acha que é factível de, num futuro próximo, aparecer aí nos dispositivos? Eu estava debatendo ontem com a professora Juliana, né? Por exemplo, o Apple Watch, ele tem a frequência cardíaca, mas ele também tem a medição do sono. Essa medição do sono, a gente também poderia tentar utilizar, né? Para verificar se ele consegue influenciar junto na emoção do desenvolvedor, né? Se a pessoa teve uma boa noite de sono, né? Alguma coisa, né? Muito Mas... legal. Oi? Legal. Legal, né? Mas essa feature já existe. Uma nova? É. Feature nova? Eu penso muito numa recomendação, por exemplo, um sensor de vibração, né? Que nem a gente estava falando, se a gente conseguir analisar em conjunto, né? Ou com os sensores já existentes, ou colocando mais sensores, por exemplo, esse EDA no Apple Watch, né? E ter essa detecção da emoção do desenvolvedor, um alerta, por exemplo, uma vibração, né? Que nem o professor André falou, né? Uma emotion, alertando de que no momento a pessoa está com essa emoção negativa, né?
está despertando uma emoção negativa, né? Eu penso mais nesse lado, né? Um alerta de comunicação mesmo, nada. Ótimo, Pode, obrigado. Obrigado. assim, desculpa que esse tema ele realmente me interessa bastante, aí não tem como não deixar de comentar, né? Mas, assim, no campo da viagem, tá, Vinícius? Por favor, tá? Também estou aqui na reflexão, né? Cara, uma coisa que talvez possa ajudar, não sei se você já viu sobre beacons, né? Mas os beacons eles dão uma possibilidade mais assertiva de localização das pessoas, sabe? Uhum, Então, dependendo se você consegue ter uma cobertura, né? De repente numa sala ou num andar, né? Onde aquela pessoa trabalha, né? Isso de repente pode te dar um posicionamento melhor, né? De onde a pessoa esteve, em quanto tempo, em cada local, talvez. E isso pode talvez ser uma informação legal, né? Que uhum, aí até transcendendo um pouco a questão de um espaço só local, né? Fixo, como o andar, como eu estava comentando, cara, assim, eu escuto muitas vezes falando, às vezes os alunos chegam lá no laboratório, né, e falam, poxa, hoje o dia amanheceu meio nublado, né, dá uma preguiça, tal, né, aí às vezes o dia tá super sol, né, parece que o pessoal às vezes fica mais motivado. Então, será que a questão do tempo também não gera uma influência, talvez, para algumas pessoas, sabe? Então, assim, não sei, né, e essa informação você tem também, né, essa sim. informação dada, sabe? Então, talvez isso possa ser algo que pode agregar de alguma forma aí na tua Muito avaliação. legal, André, muito legal, porque você sabe que nos Estados Unidos, Canadá, os países principalmente do norte, é cultural as pessoas ficarem assistindo canais sobre o clima, né? Isso. É, aqui no hemisfério sul menos, mas lá realmente, e com certeza o clima influencia muito, né? Visto os cariocas aí, né? Que não saem de casa quando faz 19 graus. Mas tá bom, muito legal. Um ponto que o professor André falando sobre isso, né, do clima, né, que dá essa preguiça, um ponto levantado no estudo de 2021, né, que ele elenca, é a questão de pessoas, né, serem mais matutinas e pessoas vespertinas, né? Tem gente que produz mais de manhã, então tem emoções de pessoas que têm que são mais matutinas é diferente de uma pessoa que é mais vespertina, né? Então, geralmente, e a carga horária de trabalho na manhã é diferente da de tarde, então tem também essa influência, eles também chegam a tratar disso, né? É, um comentário também, se falaram essa questão do clima, eu sei que na psicologia existe também a questão, por exemplo, da depressão sazonal, que eles chamam, né? Que em países, principalmente, que tem muito, por exemplo, Inglaterra, que tem muito aquela questão do clima nublado e tal, as pessoas elas acabam tendo mais tendência em certas épocas do ano a ficarem realmente mais cansadas, mais desanimadas. Isso aí realmente é um fenômeno estudado na psicologia, bem, bem interessante. Eu imagino que também aqui, quando faz 40, 45, a produção caia. Ou por causa da emoção, ou porque o indivíduo vai para a praia, né? Mas, Tem uma pergunta aqui do pessoal aqui na sala, deixa eu perguntar. Eu queria saber se tem, se tem alguma diferença o pessoal, por exemplo, só que tem muita gente que trabalha remoto, tem essa diferença diferencial para remoto, se afeta a qualidade do ar, Não teve nenhum estudo, por exemplo, pessoas trabalhando home office, né? Esses estudos foram todos coletados em pessoas trabalhando diretamente na empresa. Não teve essa segregação, pelo menos não foi apontado em nenhum desses estudos, mas talvez seja um ponto, né? Qual é o seu nome? O Caio, ele está perguntando se existe uma diferença, né, na coleta de dados de a pessoa trabalhando home office ou em loco na empresa, né? Mas esse ponto não chegou nem a ser levantado, que é um ponto até interessante, se tem essa influência, né? Bem legal, Vinícius, porque a tendência está sendo essa, né? Uhum. Trabalhar de maneira híbrida, né? Remota, né? Então talvez isso possa ser uma informação útil também. Uhum. Beleza. Alguém tem mais alguma pergunta, dúvida? não, muito bom o tema, Vinícius, muito legal. Muito bom. Vou passar para a Ana aqui. Obrigado, pessoal, pelas perguntas e pela oportunidade.